qual é a medida do amperímetro do circuito. Bom, pessoal, o que nós temos aqui é um circuito muito simples. Nós temos aqui 3 resistores, uma fonte de tensão, e a gente quer descobrir qual é a corrente que circula por esse amperímetro, que vai ser justamente a medição que ele vai apontar. Bom, mas para isso, a gente precisa definir o seguinte: qual é a resistência equivalente do nosso circuito? Quando a gente olha para esse circuito, a gente percebe o seguinte, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma corrente total, tá? Que vai circular aqui no meu circuito, e quando essa corrente chegar aqui, ela vai se dividir, porque chega aqui num nó, ela vai ter uma divisão. Quando a corrente se divide, a gente tem ali caracterizado o que nós chamamos de associação de resistores em paralelo. Portanto, prezados, esses 2 resistores aqui, eles se encontram em paralelo. E a gente precisa achar a resistência equivalente daquela associação ali. Pessoal, quando nós tivermos apenas 2 resistores em paralelo, um macete para que a gente consiga achar a resistência equivalente está aqui. A resistência equivalente é o produto das resistências dividido pela soma das resistências. Então, nesse caso, o que nós teremos é o seguinte, tá? Aqui a gente vai ter o produto de 1 pelo resistor segundo, tá? E aqui dividido pela soma de 1 pelo resistor segundo, tá? Ou seja, produto pela soma. Nós pegarmos aqui 6 vezes 3, a gente vai ter 18, dividido por 6 mais 3, a gente vai ter 9. Portanto, aqui, gente, nós temos a resistência equivalente dessa ligação aqui como sendo 2 ohms. Então, pessoal, reparem, o que acontece é que essa ideia aqui foi simplificada. Nosso circuito ele pode ser redesenhado conforme vocês estão vendo aqui, ou seja, esses 2 resistores se transformaram em resistores de 2 ohms. Essa é a nossa configuração nova para o circuito. Bom, e agora, como a gente vai fazer? Lembrando então, gente, que essa configuração de 2 resistores aqui, uma vez que a corrente que vai passar por esse resistor é a mesma que vai passar por esse aqui, caracteriza ali uma associação em série, né? E para quem não lembra, como a gente resolve uma associação em série? Bom, uma associação em série é dada pela soma dos resistores. Então aqui, prezados, a resistência equivalente daquela associação seria simplesmente o 2 mais o 8, e dando uma resistência de 10 ohms. Essa seria aqui a resistência equivalente. Mas vamos voltar um pouquinho ali para o primeiro desenho, né? Por quê? O que a gente quer saber aqui é qual é a medição do amperímetro. Pessoal, o que acontece é, para saber a medição do amperímetro, a gente tem que saber qual é a corrente que circula por ele. Então, nesse caso, tá? Aqui a gente vai lembrar que essas 2 correntes que vêm aqui, elas se juntam novamente, e aqui pelo amperímetro ela passa como sendo a corrente total. Bom, e é justamente então o que eu quero descobrir, tá? Qual é a corrente que vai passar por esse amperímetro aqui. Agora eu posso aplicar a primeira lei de Ohm, que é tensão é igual a resistência vezes corrente. A tensão, no caso, é 20 volts. A resistência equivalente, no caso, é 10 vezes a corrente. A corrente aqui, prezados, é 20 por 10. Portanto, corrente 2 amperes. Medida do amperímetro, 2 amperes. Se gostou, dá um like. Também aproveita para se inscrever no canal.